Oitava aula da Escola das Constelações. E eu vou falar sobre a lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica. Mas antes disso, eu quero te convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber aí toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. Então, lei do pertencimento, ela é a mais importante lei sistêmica. Na verdade, nós temos 3 leis sistêmicas. Lei do pertencimento, lei da hierarquia ou da ordem, lei do equilíbrio ou compensação. Então ela é a primeira das leis e ela diz que todos têm o direito a pertencer. Todos, vivos, mortos. Então eu não tenho que excluir ninguém e eu não tenho também o direito de excluir ninguém. Então, muitas vezes, nós não concordamos com a pessoa, a gente não gosta da pessoa, ou nós julgamos as atitudes dela e a gente deseja excluí-la. Então, nós não precisamos concordar com a pessoa, mas também nós não temos o direito de excluir do sistema familiar. Então, o que a gente precisa entender, né, acima de tudo, é que o pertencimento é uma necessidade emocional do ser humano. Então nós queremos pertencer aos grupos, aos sistemas, que a gente faz parte, não é? Na escola, trabalho, família paterna e materna, né? Nós queremos pertencer a tudo isso. E toda vez que esse pertencimento não nos é permitido por alguém ou alguma coisa nesse sentido, com certeza o sistema vai ser lesado. Alguém do sistema vai estar representando essa exclusão de alguma forma. Então, quando nós estamos numa família, né, num sistema familiar principalmente, nós reproduzimos, né? Principalmente quando a gente é criança, adolescente, até nós temos uma consciência maior da vida, a gente reproduz os padrões e as crenças daquela família que eu faço parte. E eu acabo reproduzindo também o padrão, né, sobre a opinião daquela família sobre determinadas coisas que acontecem nesse sistema familiar. E ali muitas vezes ocorrem as exclusões. Por exemplo, eu não concordo com determinado tio porque ele fez muita coisa errada. Então eu cresci ouvindo aquilo, eu acabo excluindo. Ou aborto que não é trazido, né? Porque naquela família ninguém fala sobre aborto. Então eu vou trazendo essas crenças, né? E é claro que muitas vezes eu concordo com essas crenças, eu concordo com esses padrões, mesmo que seja inconsciente, para me sentir pertencente. Porque se eu discordar, se eu não fizer parte de toda essa concordância, eu posso ser excluída. E ninguém quer ser excluído. Nem eu, nem você, de sistema nenhum. Então a gente tem medo, sim, de fazer uma escolha muito diferente do sistema familiar. Por quê? Medo de ser excluído. Perceba, e não é só no sistema familiar, perceba o teu grupo de amigos. Você tem lá um grupinho de amigos, né, ou amigas, lá são 6, 8 pessoas, sei lá, 5, né? E muitas vezes você nem concorda muito com algumas coisas, mas você concorda para fazer parte, para que você não seja excluído, né? Um exemplo bem forte é, por exemplo, o caminho espiritual ou a religião. Às vezes eu não concordo da maneira pelo qual a minha família age diante da religião, mas eu fico ali e muitas vezes faço igual para poder pertencer. E também assim, se você for ver, os pais têm para com os filhos, por exemplo, um sonho profissional, tá? Então o que acontece? Muitas vezes os filhos vão pelo sonho dos pais para pertencer e aí estão sempre frustrados profissionalmente. Então assim, muitas vezes também eu não me permito ser feliz no meu relacionamento, na minha profissão, porque as mulheres da minha família não foram. E aí eu acabo me sabotando. Você quer ver um exemplo? Você imagina, vamos olhar só para a sua mãe. Se você é mulher e está me assistindo, olha só para a sua mãe.
A sua mãe não foi tão feliz assim no amor com seu pai. A sua mãe não conseguiu seguir a profissão que ela queria. Ela não realizou os sonhos dela. Aí você é mulher. Como é que você vai ir para a sua vida? Como é que você vai ir dizer para sua mãe que você está feliz no relacionamento, que você está prosperando na sua profissão, que você está realizando os seus sonhos, se você sabe que ela não conseguiu? Então, muitas mulheres se sabotam aí, de medo de prosperar mais do que a mãe, de medo de ser mais feliz do que a mãe. E a mesma coisa pode ocorrer com os homens, só que mais focado ao pai. Então, o pai não conseguiu ser feliz no amor, não conseguiu na profissão ser próspero, sabe? Não realizou os sonhos dele. E aí, como é que eu vou fazer isso? Se eu busco o amor do meu pai o tempo todo, então também você acaba se sabotando. Então, assim, se a gente olhar para isso, nós deixamos de prosperar, muitas vezes, porque ninguém é próspero na família. E você terá que ser o primeiro próspero da família. E esse padrão inconsciente, muitas vezes, me faz com que, não, mas eu não quero. Porque aí eu vou ser excluído por eles. Porque daí eu vou prosperar, eu sou muito diferente da minha família. E eles vão me excluir. Então, de medo da exclusão, eu prefiro ter dificuldades na vida. E esse é um padrão bem inconsciente e ele vem à tona, muitas vezes, numa constelação familiar, por exemplo. Eu com a experiência que eu tenho de constelação, eu já fiz várias constelações que apareceram exatamente essa dinâmica. Sabe? Exatamente. E mesmo, muitas vezes, eu conversando com as pessoas, você também, sabe? É possível perceber, já de forma consciente, quais as repetições de padrão, né, que aquela pessoa está fazendo do sistema familiar dela, ou também, né, tanto eu quanto você, conseguimos olhar e perceber de maneira consciente quais as repetições de padrão que a gente está fazendo. Igualzinho o pai fez, igualzinho a mãe fez, né, eu me mantenho naquele padrão. Então observe, quais os padrões que você vive hoje? Quais as dificuldades que você tem hoje? Quais as dores que você possui? Olha para você. Olha, daí olha nas áreas, né? Olha para o teu relacionamento amoroso. Quais as dificuldades que tem ali? Olha para a tua saúde, quais são as dores físicas que tem aí? Quais são as dores emocionais que você tem? E aí faça uma análise. O que tudo isso tem a ver com o teu sistema familiar? Quem veio antes de você já viveu isso. E o que você tem feito é repetir o padrão ou representar alguém desse sistema para manter, para assegurar o pertencimento à sua família. Então, às vezes, eu me coloco a serviço de alguém do meu sistema para que eu possa estar mantendo o pertencimento ali. E um outro ponto bem forte do pertencimento são as exclusões. Né? Então, não é só repetir padrões, as exclusões. Todos têm o direito a pertencer, esteja vivo ou morto. Se alguém morreu, por exemplo, não teve o luto, não foi olhado para aquela pessoa, olhado para o que aconteceu, isso pode gerar reflexos na vida das pessoas daquele sistema. Sempre que um membro da família é excluído, vão existir sim reflexos, né, naquele sistema. Quando um membro, né, é chamado para representar aquele excluído. Né? Por exemplo, quais são os exemplos mais comuns? Né? Abortos, por exemplo. Né? Porque a gente se pergunta, mas por que razão alguém é excluído do sistema ou negado o pertencimento? Um exemplo bem comum é o aborto.
Muitas vezes e muitas pessoas não sabem que o aborto é um ser falecido, um ser que morreu daquele sistema, como qualquer outro membro da sua família que já faleceu. Todo embrião pertence ao sistema familiar. A partir do momento que o espermatozoide e o óvulo é fecundado, ali existe uma vida. E esse embrião pertence ao sistema familiar. E aí muitas pessoas não sabem disso. Outras pessoas preferem esquecer, porque a dor foi tanta, aquilo machucou tanto, que eu prefiro não olhar. Então, muitas vezes a mulher ela teve 3 filhos, né, que nasceram, mas na verdade ela teve 4 filhos, porque ela tem um aborto. Mas quando pergunto para ela, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. E na verdade são 4 filhos. Só nesse momento já é feita a exclusão. Então precisa ser incluído. Eu tenho 4 filhos, 3 são vivos e um infelizmente, né, não chegou a nascer. Mas é o meu filho. É o meu filho. Também a gente vê um exemplo comum, filhos que são doados, né? Dados para adoção. Isso é uma exclusão muito forte do sistema. Né? Eu já acompanhei famílias, por exemplo, onde o filho, a moça era solteira, engravidou, aí teve o bebê, foi doado, porque os pais obrigaram, às vezes, ela a colocar esse filho para adoção, tá? E depois ela casou, teve outros filhos e um dos filhos começa a manifestar, sabe, rebeldia ou até mesmo uma doença ou coisas parecidas, porque para representar, ele está ali representando aquela filha ou aquele filho que foi dado para adoção. Também filhos esquecidos. Tem filhos que aconteceu já em muitas famílias, isso acontecia muito mais antigamente, né? Filhos que iam embora, brigavam com os pais e iam para o mundo. E nunca mais davam notícias. E os pais esqueciam desses filhos. Ninguém mais falava deles, né? Ou os natimortos. Porque aí o natimorto é bastante dor, então é muito fácil dos pais não quererem falar, né? Eu conheço casos onde a pessoa teve o filho durou um dia, ou já nasceu morto, e a pessoa não quis mais ter filho. E aí você pergunta para ela, quantos filhos você tem? Não, eu não tenho filhos. Isso é uma exclusão. Ou também um outro exemplo bem comum são os meio-irmãos. Então, às vezes, o pai e a mãe ali eram casados, né? A pessoa nasceu, ela tem mais 2 irmãos, então são 3, mas o pai e a mãe brigaram, acabou o casamento, o pai foi embora, sumiu. Mas lá ele tem irmãos, mas eu não quero saber, eu não quero conhecer, eu não quero tomar conhecimento desses irmãos. E também, sabe, eu não quero nem saber quem são. Isso é uma exclusão. Então, sempre que um membro é excluído, um outro membro da geração seguinte pode ser chamado para representá-lo. E aqui que se cria o emaranhado. Ou seja, eu estou a serviço do sistema, buscando incluir alguém que teve o seu pertencimento negado. E claro que nós temos outros, né? Exemplos muito fortes, sabe? Por exemplo, assim, eu já atendi constelações onde a moça não conheceu o pai biológico, e de hipótese alguma ela queria ouvir falar deste pai. Isso é uma exclusão. E algum membro que pode ser um filho dela, será chamado com algum emaranhado com ela, tá? Pedindo para que seja olhado, incluído. Isso fica muito claro dentro das constelações familiares, né? Então, assim, às vezes você tem lá alguém da sua família, até um irmão,
sei lá, que se perdeu na vida, como a gente diz, né? É muito diferente da família. Então a família é tudo certinha e esse filho, esse irmão, ele é ladrão ou traficante, sei lá, alguma coisa desse sentido. O que a família quer? Nem lembrar que essa pessoa existe, ela não quer que ele faça parte. Porque ele está totalmente fora do padrão. E aí o que acontece? Pode ser que aquele membro já esteja representando algum excluído e ninguém olha para isso. Essa é a bênção da constelação familiar. Porque todo esse tipo de exclusão gera reflexos muito negativos na vida da pessoa, porque ela não está disponível para a própria vida, ela está a serviço de alguém, então ela não olha para a própria vida dela, ela olha para alguém que foi deixado de lado, que foi esquecido do sistema familiar e não vive a vida dela. Então, na constelação familiar, é muito forte ela enxergar isso e poder devolver o lugar para aquela pessoa e tomar o lugar dela. Né? Porque você ocupar o teu lugar no sistema é o que vai te trazer um equilíbrio para você deslanchar na vida. Se você estiver fora do lugar do seu sistema, a sua vida não flui. Então eu dou lugar no sistema e no coração para aquele excluído. E isso traz um efeito extremamente positivo para todo o sistema familiar. Eu atendi várias pessoas que provocaram aborto, por exemplo. Mas fizeram isso quando eram muito jovens, né? E hoje, já mulheres maduras, isso traz uma dor muito grande para elas. Praticamente todas, sabe? Então, assim, aquela mulher tem uma dor muito grande, porque foi um filho que ela matou de alguma forma, né? Então, é uma exclusão muito profunda. Então, quando ela consegue trazer, sabe, esse filho de volta para o sistema e para o seu coração e realmente se sentir perdoada por isso, né, a vida dela deslancha. Eu também atendi muita constelação de vício, onde tinha a representação do sistema. Por exemplo, o avô era alcoólatra, muito alcoólatra. E o pai, nossa mãe, não queria ouvir falar do pai, sabe? Ele falava pejorativo. Eu estou contando já um exemplo que eu atendi. Ele dizia assim, o meu pai era um bêbado, um cachaceiro. Esses eram os termos que ele usava. Só esses termos já geram exclusão, eu não quero esse pai para mim. O filho dele começou a usar álcool. Virou alcoólatra também. Quando esse pai se deparou numa constelação, tudo que tinha acontecido, ele libertou esse filho da representação. Porque ele constelou o alcoolismo, né? Aí o filho também veio para a constelação e conseguiu olhar para tudo isso, conseguiu devolver o lugar para o avô. Aquilo era do avô, não era dele. E ele conseguiu tomar a força do lugar dele no sistema. E aí ocorrem as grandes curas dentro da constelação familiar. Quando eu ocupo o meu lugar, que eu pertenço, eu tomo a força para ir para a vida. Toda vez que você está representando alguém do sistema, você fica fraco e não consegue ir para a sua vida. Então você pode perguntar, mas quem pertence ao meu sistema familiar? São vínculos biológicos, laços do destino, né? Sabe? Então, assim, são laços familiares. Então, sou eu mesma, meus irmãos e irmãs, sabe? Pai, mãe, todas aquelas pessoas que pertencem ao meu sistema familiar. Então, por exemplo, se eu tenho uma irmã gêmea que foi separada de mim, ou seja, eu nasci, ela não, eu posso querer fazer por duas pessoas. Eu estou sempre fazendo, né, por dois. Por quê? Porque eu quero representar aquela irmã que não nasceu. Então, assim, o Bert Helling, que trouxe aí à luz, ao nosso conhecimento das constelações familiares, ele, conforme ele foi
né, fazendo constelações, estudando, percebendo, ele foi fazendo mudanças em quem pertencia ou não, sabe? De acordo com o que ele percebia nas constelações familiares. Então, quando você vai estudar qualquer livro do Bert, você tem que ficar atento que os livros mais antigos podem trazer uma informação e os livros mais novos deles trazem outras informações. Por quê? Porque aquela estava errada? Não, para aquele tempo esse era o conhecimento que ele tinha, né? Agora é esse. Então, assim, quando esses últimos livros, né, dele, ele traz muita inclusão de qualquer, sabe, pessoa que tenha feito parte. Por exemplo, ele inclui os parceiros anteriores, né? Então, por exemplo, se eu sou separada, né, o meu primeiro marido sempre vai fazer parte. Eu não posso excluir. Se eu fui noiva, eu não posso excluir. Então, se você casou com uma pessoa que já tem uma mulher, que já tem filhos, você jamais pode excluir. Eu já assisti uma constelação, essa não fui eu que fiz, sabe? Onde a menina, a mulher, a moça, tinha um conflito enorme com a mãe. E elas não entendiam por quê. Por quê? Diante de uma constelação, o que foi percebido? A mãe dela excluía de uma maneira assim absurda a noiva do pai. O pai encerrou o noivado para casar com a mãe, tá? Mas essa noiva nunca foi honrada, nunca foi vista, nunca foi incluída, ela faz parte de alguma forma. Ela não faz parte do convívio, mas ela faz parte. Quando foi olhado para isso, acabou os conflitos. Então, os parceiros anteriores são muito importantes, porque é como se, sabe, é aquela coisa, é como se aquele parceiro tivesse cedido espaço para aquela família atual, para aquela família que foi originada agora, sabe, acontecesse, existisse. Então, aquele parceiro, aquele primeiro casamento, por exemplo, que o homem teve, ele casou-se, teve 2 filhos. Ele se separou para formar uma outra família. Aquela família lá, aquela mulher lá, tem que ser honrada. Porque de alguma forma ela liberou este parceiro para que ele criasse uma outra família. Então, quando a história é excluída, ou tem muitas críticas, sabe? Filhos ou filhas do relacionamento atual ficam criticando os filhos ou os parceiros anteriores, ou a parceira atual fica criticando a parceira anterior e os filhos deste primeiro casamento. Isso é exclusão. E Bert Hellinger percebeu isso, né? Faz parte assim dos últimos livros que ele escreveu, onde ele percebeu que precisa incluir, porque tudo isso é exclusão. Então, também pertence aos nossos sistemas, nossos avós, os parceiros dos avós, os parceiros também anteriores dos avós e também os bisavós. Então, muitas vezes, isso Bert Hellinger traz, muitas vezes não, Bert Hellinger traz que nós temos a nossa geração, são 7 gerações, a nossa e mais 6. E também tem uma outra coisa assim muito interessante, aqueles cuja perda ou a morte, sabe, ocasionou vantagem para a nossa família, por exemplo, uma herança, mesmo que, sabe, esses laços sejam distantes, né, sabe, ou também eu já vi casos onde a pessoa não tinha descendentes, ela tinha uma grande herança e ela não tinha filhos, ninguém. E ela acabou deixando para amigos que ela conheceu na vida muito próximos uma parte da sua herança. Então essa pessoa passa a fazer parte do sistema familiar. Tá? Ela faz parte. Também tem um outro caso que é bem interessante assim que Bert Hellinger traz,
é que ele diz o seguinte, que aqueles que, sabe, quando a morte foi causada por um membro, por exemplo, da nossa família, pessoas que tenham sido vítimas passam a fazer parte do nosso sistema familiar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo assim, né? Num acidente, por exemplo, eu estou totalmente errada, eu bati o carro e a pessoa morreu. Eu começo a fazer parte daquele sistema familiar. Por quê? Porque eu causei uma exclusão, né? Como também aqueles que possuem culpa da morte, aqueles que realmente causaram danos graves a alguém da família. Assassinos, agressores, sabe? Também vão fazer parte. Sabe, por exemplo, abuso. Aquele agressor, tá? Passa a fazer parte do sistema. Por quê? Porque ali ele fez uma exclusão de honra, ele invadiu aquele sistema, né? Como também se você matar alguém, a pessoa matou alguém, ela passa a fazer parte do sistema. Então o Bert, ele começou a observar, sabe, que as vítimas permaneciam profundamente ligadas aos seus assassinos. Sabe? E ele percebeu que quando dava um lugar através dos representantes das constelações para a vítima e para o agressor, isso gerava um efeito muito positivo dentro do sistema familiar. Então é importante, né, nós olharmos, tem muitas famílias que têm histórias trágicas que possam ter ocorrido no sistema. Então olhar para isso sem julgar, mas acolher e ter um lugar para isso, incluir como foi. Muitas vezes as pessoas que são lesadas têm um senso de vingança muito grande, né? Um senso de vingança muito grande. Então, na verdade, quando eu olho para aquilo que aconteceu, aconteceu já. E se eu conseguir olhar sem julgar e acolher, isso quem ganha é todo o sistema familiar. Então, o que é importante agora para você? É olhar para tudo isso. Tem alguém excluído no teu sistema? Será que no teu sistema teve filhos esquecidos? Pessoas com deficiências que foram excluídas? Porque a pessoa com deficiência, ela pode ter convivido no meio familiar, mas nunca foi acolhida com amor. Sempre foi olhada como um grande peso para a família. Isso é exclusão. Olhar com grande peso é exclusão. Quem será que ainda não tem um lugar de respeito no meu coração? Então, dar um lugar de respeito, gente, não significa que você precisa conviver, nem fazer as vontades das pessoas. Muitas vezes, o seu pai, por exemplo, a sua mãe, foram pessoas que te causaram muito mal. Então, você não precisa conviver com eles, mas dar um lugar de respeito é incluir, é dizer: eu vejo você, você faz parte, você pertence. Isso é uma postura de gratidão. Você foi pesado para eles, foi para quê? Para nós ficasse mais leve. E assim eu sigo ali a vida mais livre. Eu consigo ir para a minha vida mais livre. E eu entendo que você pode estar se perguntando: Ione, mas eu excluí um avô que eu não gostava, ele bebia, eu não queria ele perto de mim. E ele já faleceu. Faça a inclusão agora. Olhe para o seu avô. Não importa se as pessoas estão vivas ou mortas. Você sempre pode estar incluindo. Eu vejo você. Você faz parte. Você pertence. Olhar com uma postura de total gratidão. Total gratidão. Olhar para a história e dizer: foi assim. Então você que está assistindo essa aula, olhe para todo o teu sistema, mas olhe através do teu coração. A quem você exclui?
Quem da sua família que não está sendo visto? O que você não quer ver? Todos têm direito a pertencer. E se você está assistindo essa aula, não é por acaso. Talvez a tua família está precisando de alguma inclusão. Olhe para isso e faça as inclusões necessárias para a família, né, para que todo o sistema ganhe, né? E aí quando você faz isso, você pode seguir para a sua vida mais livre e viver quem você veio para viver e não representando outras pessoas do sistema. Obrigada por estar comigo aqui. Lembre-se, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para que você receba informação dos meus próximos vídeos.